Tendências e Finanças. Apoio Cultural. Quatrum Soluções Empresariais. Olá, estamos começando mais um programa Tendências e Finanças aqui pela TV Santa Maria. O Alexandre Reis, nosso economista, conversa conosco hoje sobre temas muito importantes para esse 2019. Olá, Alexandre, tudo bem? Oi, Janine, tudo bom? Tudo bem. Primeiro e principal assunto econômico de 2019 para os brasileiros é a tão falada reforma da Previdência, né? Essa semana a reforma foi votada e aprovada no seu texto básico. Em segundo turno, na Câmara dos Deputados, abre-se o prazo de emendas, depois passa pela CCJ e mais 2 turnos de votação no Senado. Gostaria, Alexandre, então, que tu fizesses uma explanação sobre toda essa tramitação que vem ocorrendo. Pois é, Janine, então a gente teve um primeiro semestre, né, todo voltado do ponto de vista da economia para tentar fazer a questão da aprovação da Previdência, né? Se percebeu claramente que era uma proposta do atual governo trabalhar em cima no primeiro semestre de 2019 para tentar ter como objetivo, e eles tiveram, vamos dizer assim, a sociedade brasileira teve esse, não sei se para alguns presente, para outros não, né? Enfim, claro que tem todos os questionamentos dos contras e os a favor, mas de fato aconteceu isso, a votação foi aprovada, né? Teve poucas alterações, né? Algumas até são polêmicas ainda, enfim, que a oposição está tentando, através de emendas, tentar corrigir, e tem ainda a questão que nem tu mesmo falou na abertura do programa, no questionamento, na questão ainda, mais um debate dentro do parlamento, mas aí sim no Senado, né? Enfim, tem a questão que ficou de fora, a questão da inclusão dos municípios e dos estados, né? Que tem uma pressão muito forte, principalmente dos governadores, de incluir, né, para fazer essa reforma da Previdência para os servidores públicos, principalmente dos estados. Nós estamos aqui numa situação do Rio Grande do Sul bastante crítica do ponto de vista das finanças públicas, então seria se fosse aprovado isso, seria muito importante para o longo prazo, né, para o nosso Rio Grande do Sul, né? Enfim, mas isso não foi incluso, né? E parece que no Senado também não vai ser incluso. Se discute a inclusão de uma PEC para fazer essa questão com os estados e os municípios. Enfim, a gente observa que a reforma da Previdência, e tem que ficar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo, a reforma da Previdência é um elemento muito importante para a economia como um todo, só que ela é uma reforma que vai ter resultado a longo prazo para a nossa economia, né? Nós precisamos, de fato, um novo modelo, uma nova política macroeconômica para corrigir um dos nossos principais gargalos negativos que existe hoje na nossa economia, que ainda é a alta taxa de desemprego, né? E isso que a gente ouve, vamos dizer assim, do ponto de vista mais popular, não tanto do economês, né? Eu não estou conseguindo perceber uma mudança no Brasil, parece que o ano não começou e nós já estamos em agosto, no segundo semestre, né? De fato, ainda o fluxo econômico está muito lento no Brasil, a dinâmica econômica está muito lenta, né? Porque de fato não existe um programa para buscar o crescimento econômico que nós precisamos, que nós ficamos numa crise muito severa, né? Se teve baixas setores, a gente teve nós estamos num período que é bastante alarmante e intrigante para a nossa economia, a baixa produtividade do nosso capital humano. Isso é muito perigoso, vamos dizer assim, ou seja, as pessoas não estão tão qualificadas para desempenhar funções em todos os setores da economia, né? Então isso nós vamos ter que, literalmente, para as pessoas entenderem, vai ter que se mexer nisso, né? E isso leva tempo, né? Exige outras mudanças também lá na educação, em reformas institucionais, enfim. Então estamos aguardando, mas que bom que a reforma da Previdência foi aprovada, né?
sucesso do governo, pelo menos no primeiro semestre do ano, naquilo que se planejou. Claro, o que ele planejou, o que a gente deu para se perceber que todo o primeiro semestre eles ficaram... Foi focado absolutamente nisso. Articulação política para votar, sem ter muita, vamos dizer assim, alteração no texto principal. Tudo. E isso a gente percebeu que o governo conseguiu, né? Também muito por causa da força do Congresso e do atual presidente do Congresso, né, da Câmara dos Deputados Federal, né? O Maia, né, se percebeu que a força política dele foi muito forte. Veremos os próximos capítulos o que vai acontecer, né, Janine? Certo. Bom, mas um pouco na contramão do que tu estava falando a respeito da baixa qualificação dos jovens e a dificuldade para conseguir bons postos de trabalho, uma pesquisa sobre a qual tu publicou um artigo no Diário de Santa Maria sobre migrações no Rio Grande do Sul, né, de que jovens entre 20 e 25 anos de idade estão saindo do estado, ou seja, jovens recém-formados, e a gente vê uma evasão de talentos que a gente já tanto fala sobre essa questão aqui de Santa Maria, uma incubadora de cientistas que não ficam aqui na cidade. Pois é, esse estudo me chamou muita atenção, porque na verdade ele toca em alguns gargalos que pode ser que para muitas instituições e até mesmo a população em geral passa como mais um assunto econômico, social, mas ele é extremamente relevante para o nosso futuro. Por quê? Imagina o seguinte, tu viver num estado que aos poucos, não que eu acredito que tu tem que ter um pouco de harmonia entre as gerações, enfim, né? Mas tu tem, vamos dizer assim, isso é notório saber que todo mundo entende que o ciclo de vida de uma pessoa, né? Ela é dentro de um regime, vamos dizer assim, sistema capitalista de alta produtividade, vai dos 18 aos 35 anos. E aí tu tem bem nessa faixa etária uma evasão muito grande de saída desses talentos daqui. Claro, não é um percentual muito elevado, mas chama atenção a isso. Por que está acontecendo isso? O que os outros estados têm que nós não temos? E aí a gente tem uma força muito grande, aí falando no sentido, usando palavras do gaúcho, né? Nós somos muito bairristas, né? Dizendo que nós sempre somos os melhores, né? Enfim, mas como é que nós somos os melhores se os nossos jovens estão saindo? Ou ainda, o que o Rio Grande do Sul não oferece que os outros estados do Brasil estão oferecendo? Porque que lá tem emprego bom, né? Tem boas oportunidades de crescimento profissional para a juventude, que aqui no Rio Grande do Sul não tem. Exatamente. É esse alerta que esse dado estatístico está levantando agora no nosso presente. Cabe a nós, a sociedade civil organizada, instituições, o próprio governo, entidades empresariais, o que for, universidades, enfim, se apropriar dessa informação e buscar alternativas para isso. É claro que nós todos somos brasileiros, eu sempre digo que em primeiro lugar eu sou brasileiro, claro que depois eu sou gaúcho, enfim, eu não sou tão bairrista assim, porque eu sou mais nacionalista, enfim, o que a gente deve ter isso, a questão do amor à pátria, né? A migração ocorre daqui para Santa Catarina, tudo bem, é no Brasil como o Rio Grande do Sul, mas vamos pensar o seguinte, né? Nós queremos também que a nossa cidade, o nosso estado seja desenvolvido, que os nossos talentos fiquem aqui também, né? Esse talento também é promover desenvolvimento para um lugar onde a gente mora. Perfeito, né? Se nós nascemos aqui, a gente quer perpetuar a nossa vida em família aqui. E aí tu só vai ficar nessa situação se tu tiver oportunidades, como tu disse, né? Ou então se fica numa condição de subemprego. Quanta gente com diploma na mão que acaba se submetendo a um emprego com menor salário, com piores condições, justamente para não sair de perto da família ou por tantas outras, enfim, influências nessa decisão. E aí isso tu tocou num ponto que é vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles, né? Se a gente não conseguir resolver esse problema, nós vamos viver, não agora, mas no futuro poderemos viver uma realidade onde o Rio Grande do Sul, e vamos dizer assim, aí inclui a nossa cidade aqui, Santa Maria, vai ter oportunidade de emprego, mas com característica de subemprego, né? E aí nós vamos ter um emprego com baixa produtividade.
Aí nem isso para os grandes capitais vai ser atrativo. Então veja o problema que isso vai repercutir. Né? Que é um problema na questão populacional, enfim, nós também temos que versar sobre isso, refletir e discutir sobre isso. Né? Então eu acho que esse assunto deveria ser mais discutido, olhar esses dados com mais carinho, vamos dizer assim, e buscar ações que no futuro a gente não tenha esse cenário que a gente acabou de dizer aqui, né, Janine, que vai ser tão ruim, né, do ponto de vista. Ainda há tempo para fazer medidas, né? Políticas públicas e articulação empresarial. Sim, a questão de ensinamento de gestão, outros elementos institucionais, cultura também deve... a educação é muito importante nesse elemento aí, né? A questão de alguns valores que devem ser repassados para esses jovens, enfim. Nós estamos vivendo uma grande transformação, né? E não deixa de ser isso um recado, né, que esses dados estão dando para o Rio Grande do Sul, que tem que... É como se fosse pensando, fazer uma analogia com o semáforo, né? É o sinal amarelo. Não vamos fazer com que chegue lá no... O ideal é voltar para o sinal verde e seguir, né, a vida. Com certeza. Bom, e por fim, segundo semestre vem aí, reforma tributária, pauta do segundo semestre para o governo federal. Pois é, essa pauta já foi anunciada essa semana pelo presidente da Câmara dos Deputados, que é a intenção dele ser o grande presidente do parlamento que fez as principais reformas estruturantes ou não, para deixar um legado para o Brasil que ele tentou, de uma maneira ou outra, mudar o nosso cenário econômico, social, enfim, corrigir as desigualdades, etc. E ele anunciou isso exatamente, que ele até fez a questão de acelerar as emendas e já realmente passar o projeto da Previdência para o Senado, para liberar as pautas, constituir a comissão para fazer as primeiras discussões sobre isso e, de fato, tentar, no mais rápido possível, dentro do segundo semestre, aprovar uma reforma tributária. O detalhe é bom até dizer antes que vai ser discutido, existem duas reformas que estão sendo discutidas já há um bom tempo, quer dizer, uma há um bom tempo, porque já surgiu dentro do parlamento, e a outra que é do atual governo, né? Então, elas vai ter que ter uma similaridade, um meio termo, vai ter que se fazer política para se agregar. Detalhes a gente ainda não sabe muito bem, mas elas têm coisas que são distintas entre as duas reformas, né? Agora, de fato, essa vai repercutir mais no curto prazo para a vida das pessoas do que a reforma da Previdência, que é uma questão de futuro. Então, nós vamos ter que ter um cuidado, um olhar muito criterioso nisso, eu digo a população em geral, né? Junto, e aí que vem aquilo que a gente sempre vai, a questão da cobrança da nossa cidadania, porque anteriormente nós votamos nos deputados lá, né, Janine? Tivemos, então eles estão lá, eles nos representam castas sociais, setores, interesses, né? Enfim, então está na hora agora da nossa população, né, de todos os setores, né, ficar de olho nisso, porque essa aí é importantíssima e ela repercute muito na vida do curto prazo das pessoas. Bom, mais uma prova então que reforma da Previdência ou reforma tributária ou quaisquer dessas medidas isoladas não salvam a economia. A gente precisa de um plano de desenvolvimento para o país. Isso espera-se que também no segundo semestre comece a acontecer por parte do executivo desse atual governo, né? Ele ganhou as eleições, né, no sufrágio universal, vamos dizer assim, também lá na campanha, dizendo que iam mudar as coisas do ponto de vista que o Brasil ia voltar a ser uma grande potência, ia diminuir o desemprego, ia ter a pujança dos vários setores da economia. E agora nós estamos na expectativa. Todos os setores, isso que é interessante de notar, né? Setores empresariais estão na espera, o setor agrícola, a população em geral, funcionários públicos, enfim, todos os setores, toda a sociedade, ela está esperando que o segundo semestre seja bem melhor do que o primeiro. Então a gente tem que aguardar. Exato. Tá certo, Alexandre, muito obrigada por hoje. À disposição sempre. E até mais um Tendências e Finanças.
Tendências e finanças. Apoio cultural. Quatrum Soluções Empresariais.